Fala galera, Andrei Blanco, portal armamentista, seguindo com a série de vídeos diários. Hoje é dia 17 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, tá? Então eu já tô aqui, como eu sou do conto, eu tô aqui em ritmo de festa junina, tá? E vim aqui bater um papo com vocês em relação aos últimos acontecimentos. Tenho mais dois trechos de um trecho da mesma entrevista que não foi veiculado e um segundo trecho de uma entrevista veiculada em outra emissora de TV, tá? Em que o ministro Flávio Dino esclarece mais alguns pontos. Então nós vamos fazer aqui novamente um react aí do que ele falou, porque ele esclareceu mais alguns pontos. E é pior do que a gente entendeu no último vídeo, tá? Pelo menos do que eu entendi. É pior do que isso. Porque nesse daqui ele fala, por exemplo, que passou de 3 vai ter recompra. Então não é só a recompra do restrito, é a recompra do passou de 3, só vai poder ter 3 e pronto, acabou. Vamos assistir, tá? Chegou agora, peço pra você se inscrever no canal, deixar aquele like, curtir, comentar, pra ajudar a engajar o vídeo. Mas vamos fazer uma análise, tentar ser o mais rápido possível aqui, e no final vou fazer as minhas considerações. Vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro, vou colocar esse aqui primeiro. Vamos lá. O nosso foco, desde sempre, deixamos isso claro, são as armas de uso restrito. Vamos provavelmente mensurar já. O nosso foco desde sempre são as armas de uso restrito. Ok, isso já foi falado por mim e por várias outras pessoas, que o que realmente incomoda eles, basicamente são duas coisas. O calibre restrito, os fuzis, ok? E a aquisição das armas ex-restritas, hoje permitidas, na Polícia Federal. Ok? Vamos acabar de ouvir. A potência, o poder lesivo dessas armas, e as armas que estiverem acima de um certo patamar, elas serão reduzidas, restringidas, como nós fizemos já com as armas de uso permitido. Então olha só o que ele fala, nós vamos aferir joules, potência, tal, e as que estiverem acima de um patamar, nós vamos reduzir. Vamos ver o que é essa redução. O que o presidente Lula fez no dia 1º de janeiro? Ele proibiu compra de novas armas de uso restrito, cadastro de novas armas de uso restrito, abertura de novos clubes de tiro, novos CACs. Isto até entrar em vigor a nova regulamentação. A nova regulamentação, e nós também, nesse decreto... Então agora ele já vai dar um spoiler do que vai vir na nova regulamentação. Olha isso. O presidente Lula restringiu o número de armas de uso permitido, caindo de 6 para 3. Em relação à arma... Ele restringiu o uso de arma de uso permitido, caiu de 6 para 3. Então é mais uma prova de que aquela teoria de que esse total de equipamentos é do Sinarme e não do Sigma, tá aqui no que ele disse. Porque ele está falando do Sinarme, não é dos CACs, ok? Então isso valida a nossa tese em relação a isso. De uso permitido, a tendência é que esse patamar se mantenha. A arma de uso restrito vai haver uma redução, a arma de uso permitido passarão a ser de uso restrito. Olha isso, vamos ouvir de novo. Olha esse trecho. A arma de uso restrito vai haver uma redução, a arma de uso permitido passarão a ser de uso restrito. A arma de uso restrito vai haver uma redução e armas de uso permitido passarão a ser restritos. Então é isso aí, meu amigo. Você que tanto perguntou se a 9mm tinha voltado a ser calibre restrito. Ainda não, mas pelo que o Dino tá falando, vai voltar tudo a ser restrito. 9, 40, 45, 357, provavelmente só vai ficar permitido novamente 38, 380. Quiçá, ou talvez vai virar tudo restrito. Vamos ver. Um número menor, e o que exceder esse número menor é que nós vamos propor a recompra. E o que exceder esse número menor, então nós vamos propor a recompra. Então tá aqui, meus amigos. Não é recompra do que foi feito vistoria na Polícia Federal, do que hoje é restrito, dos fuzis, não! Ele está falando o seguinte, nós vamos reduzir o número, ok? De restritos. Depois nós vamos pegar as permitidas, vamos transformar em restritos, e o que passar de 3 nós vamos recomprar. É isso que está sendo dito pelo ministro, não pelo Andrei. O Andrei tá fazendo um alarde do conflito. Não, o Andrei tá analisando o que o ministro tá falando. Quem falou foi ele. Cada um tire a sua conclusão. O que ele está falando? Nós vamos reduzir o número de calibre restrito. Ponto. Depois ele fala, nós vamos transformar o que hoje é permitido em restrito. E o que passar de 3, nós vamos fazer a recompra. Vamos ouvir de novo? Armas de uso restrito vai haver uma redução, armas de uso permitido passarão a ser de uso restrito com um número menor, e o que exceder esse número menor é que nós vamos propor a recompra. Ficou claro para você, meu amigo?
Então, olha a confusão. Primeiro ele fala que reduziu de 6 para 3, dando indício de que é Sinarme. Depois ele fala, não, mas nós vamos reduzir o número dos restritos, e aí nós vamos transformar os permitidos em restritos, e o que passar de 3 a gente vai fazer a recompra. Então quer dizer, vai ter restrito na PF? O número é da PF ou o número é geral? De novo, isso só mostra que ele não sabe sobre o que ele está falando. Não tem nenhum conhecimento técnico. Aí vai vir um engraçadinho aqui no comentário e vai falar, ai, o Andrei é muito ingênuo, é claro que eles sabem, eles já têm um plano todo traçado. Meu amigo, ele não ter conhecimento técnico não significa que ele não sabe onde ele quer chegar. Que eles têm um plano e nós sabemos qual é esse plano, todo mundo sabe. Agora, o que eu estou falando é que quando esbarra em detalhes técnicos, fica claro, nítido e notório que não tem qualquer conhecimento. São coisas totalmente diferentes, ok? Vamos seguir aqui, vendo o final dessa entrevista. Mas hoje, nesse momento, nós não temos ainda condições de dimensionar isto, porque nós não temos ainda a conclusão do recadastramento, por isso que eu fiz o apelo, ora renovado, no sentido que as pessoas recadastrem para que nós possamos ter uma política nacional de armas como o Brasil. Resumo, nós não temos noção de quantos equipamentos estamos falando, então eu preciso que seja feito o recadastramento para que eu possa ter uma noção se nós vamos ter dinheiro para pagar aquela mixaria, mesmo sendo uma mixaria, são muitos equipamentos. A gente está falando de 1, 2, 5, 10 ou 20 milhões de equipamentos. Nós não sabemos e ele, pelo visto, também não sabe. Que é isso que ele fala. Eu preciso finalizar o recadastramento para poder ter noção de como traçar o plano de recompra. Porque ele precisa saber se é 1, 10 ou 100 milhões. Né? A gente sabe que não é tudo isso, mas só para vocês entenderem. O que ele fala, o que ele externa, é isso. Essa daqui já acabou. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E precisa, e como a lei 10.826 manda desde 2003. Não, a lei não manda fazer nada de recadastramento. A lei fala que os equipamentos são registrados no Exército, tá? Não vem jogar essa goela abaixo, pra cá não cola não. Agora vamos à segunda entrevista do JR, tá? Que ele falou mais algumas coisas aqui super importantes. Vamos lá? Vamos falar agora sobre política do desarmamento. É um assunto que é destaque nesses primeiros meses de governo. É a política de distribuição aí, flex de armas à população brasileira. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma decisão importante, que é justamente em favor aí do que o presidente Lula vem defendendo. O que significa isso? Nós tivemos um decreto no dia 1º de janeiro de 2023, proposto pela nossa equipe, o presidente Lula acolheu, editou esse decreto, introduzindo alguns freios a uma espécie de liberou geral, que estava conduzindo a prática de crimes e desvio de armas e munições para quadrilhas. Olha isso, galera. De novo a história do liberou geral. Acho que ele tá com algum problema com liberar geral, tá? De novo, freou a história do liberou geral e porque eles estavam desviando armas e munições para o crime. Novamente, mais uma vez, solta isso ao universo, sem nada prático que comprova o que aconteceu. Então, nós não estamos propriamente promovendo um desarmamento geral. Nós estamos promovendo um controle sério sobre armas que não havia antes. Não é desarmamento, tá, galera? É controle sério sobre armas. Isso se chama-se gourmetização do termo, tá? É mais bonito controle de armas do que desarmamento. E esse decreto foi questionado no Congresso, foi questionado na Justiça. Nós próprios levamos ao Supremo e o Supremo confirmou que o decreto é constitucional, o decreto está correto, deve ser cumprido. Isso implica a suspensão da abertura de novos clubes de tiro, implica a suspensão da concessão de novos registros de armas de uso restrito, como fuzis, por exemplo, armas longas. Implica também que haverá um recadastramento, que já está... Então vejam só um detalhe, tá? Ele fala que implica na suspensão de emissão de registros de armas de uso restrito. E aí, Exército Brasileiro? Por que tá tudo parado? Por que não tá saindo CRAF? Aí vai vir um aqui no comentário e vai falar, a minha CRAF saiu, tá bom, tá saindo 10 CRAFs por dia quando eram pra sair 1.000. Por que o Exército tá parado? Ele mesmo tá falando, é só de uso restrito. Por que não estão saindo as CRAFs de uso permitido, Exército Brasileiro? Ajuda a gente. Está ocorrendo na Polícia Federal, dessas armas, para saber se elas existem mesmo, ou se elas foram, por exemplo, vendidas. Aí ele fala que tá rolando um recadastramento para saber se elas existem mesmo ou se elas foram vendidas. Até aí é aquela ladainha que a gente já sabe. Destinamente.
para quadrilhas, assaltarem bancos, matarem pessoas. E depois desse recadastramento vai haver um novo decreto fixando a política definitiva. Depois desse cadastramento vai haver um novo decreto. Então, ele dá a entender que fim dos 60 dias estabelecidos já será será promulgado esse novo decreto. A decisão do Supremo é muito importante porque confirma o caminho que nós estamos trilhando. Ministro, agora como fazer para poder tirar tanta arma de circulação? Se a gente for pensar, eu estava lendo um estudo, uma arma ela funciona pelo menos 40 anos. As pessoas compraram armas e agora elas estão aí. Como fazer? Nós estamos diante desse dilema, porque nós estamos legislando para o futuro, obviamente. E há um estoque. Esse estoque está sendo recadastrado para nós vermos o tamanho real disto, porque os registros são falhos. Ontem mesmo no Rio de Janeiro. Aí ele fala novamente que o recadastramento é basicamente para ele estruturar uma política de recompra para poder te desarmar, meu amigo. Esse é o resumo do que ele tá falando. Eu preciso saber de quanto a gente tá falando para eu pagar aquela mixaria daquela indenização, para eu não falar que eu confisquei, eu vou falar que eu indenizei. Esse é o resumo. Aí agora ele vai falar daquela operação que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas o que eu tenho de notícia é que não há qualquer prova de prática criminosa pela loja. Parece que a loja estava com um problema no CR. O CR da loja estava suspenso, algo do tipo. Mas não há qualquer comprovação por hora de que o que ele vai falar é verdade. Em janeiro houve uma grande apreensão mostrando comércio clandestino de armas de fogo. Apreensão feita pela Polícia Federal. E agora... Ao que foi divulgado, repito, não há comprovação deste comércio clandestino. A loja estava com problema nas suas documentações. Ponto. Isso é uma coisa, um problema administrativo. Agora, não é porque a loja não tem CR que ela estava exercendo comércio clandestino. Ok? Isso tem que ser apurado, os equipamentos que foram lá apreendidos têm que ser apresentada a documentação. É uma acusação muito grave e muito leviana para ser feita por um ministro da Justiça. Mas assim, né, galera? Engrossa o caldo, né? Valida a tese, né? Fortalece a narrativa. Concorda comigo? Nós, de posse desses dados definitivos, vamos propor uma política de recompra de armas. Na medida em que, por exemplo, a pessoa tem 30 fuzis. Olha isso agora, galera. Essa parte é a parte mais importante da entrevista. O resto a gente já ouviu. Mas essa parte é a mais importante. Reparem bem o que ele fala. Vou até voltar um pouquinho. A pessoa tem 30 fuzis. Acredite, tem pessoas que acham razoável ter 30 fuzis em casa. E nós... É pouco 30, tinha que ter 300, ministro. Qual que é o problema de ter 30? Se foi comprado, pago, esperado 6 meses para sair um documento, submetido a todo o processo burocrático. Quem é Vossa Excelência para falar que não é razoável? Nós, digamos que aquela pessoa é atirador esportivo, de verdade, e diga que tem direito a 5. Digamos que aquela pessoa é atirador esportivo de verdade. Então, de novo, ele vem com essa tese do atirador de verdade, ok? E aí ele dá um spoiler. Digamos que ela tem direito a 5. Então, será que vão ser 5 o número de armas de calibre restrito que vai poder ter? Não sabemos, tá? Mas ele já dá um spoiler que o atirador esportivo de verdade, segundo ele, pelo visto vai poder ter mais que as 3. Olha a importância de analisar a fala dele. Nós vamos propor a recompra das armas extras para nós podermos destinar à polícia. Então, resumo, se você, meu amigo, tem 30 fuzis e você é um CAC de verdade e você só vai poder ter 5, será proposto a recompra dos equipamentos para equipar a polícia, tá? E eu já vou aqui fazer as minhas considerações finais, porque a galera tá falando assim, Andrei, mas tá muito fácil, ele quer comprar e eu não quero vender, e tá tudo bem. Se fosse um país sério, se as leis estivessem sendo seguidas e etc, seria muito fácil. Agora, do jeito que a coisa tá sendo feita, meu amigo, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que eles já estão fazendo. Eles vão criar um procedimento, uma burocracia. Por exemplo, eles vão baixar uma portaria falando quem tem mais que 3 armas, o resto tem que escolher 3 porque o resto tá ilegal. A arma ilegal tem que ser apreendida. Ou, se você quiser, mostrando uma boa vontade do governo, olha como nós somos bonzinhos. Nós queremos fazer a recompra para equipar a polícia. Vou pagar R$300 no seu T4. O que vocês acham? Que ótimo negócio. Só que é assim,
ou você faz isso ou você se tornou um criminoso, você tá com equipamento ilegal. Andrei, mas como se foi um ato jurídico perfeito, o registro foi feito junto ao Exército Brasileiro? Vocês falam tudo isso, entra aqui, uma coisa e sai, blá, 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 blá. Quando a lei não está sendo cumprida, quando estão passando por cima da lei, o que adianta você falar? Mas a lei, eu digo isso desde quando saiu a notícia de que o 9 Dedos estava eleito. O que adianta eu virar para vocês e falar, não tem como ter confisco. Legalmente não tem como. Se eles jogam fora da lei, eles criam as próprias regras e fazem o que querem. Como é que eu vou falar para vocês que isso não vai acontecer? É muito fácil. Se via portaria tá criando crime, ele cria um outro crime. Simples assim. Não, quem tem acima de 3, o excedente é considerado posse ilegal. Entregue em 48 horas e será indenizado com um projeto de recompra de R$200 cada uma. E aí você vai ter que escolher, meu amigo, ou você entrega ou você vira um bandido. Aí começa aquelas histórias, mas vai acontecer isso, aquilo, fui pescar, caiu do barco, blá, blá, blá. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Só que eu quero já deixar uma questão aqui com vocês. Vamos supor que o Zezinho, que tem lá 200 fuzis, porque ele acha que 30 é muito, mas eu conheço quem tem 200 fuzis, tá? Vamos lá, que o Zezinho vira e fala assim, não, eu não acho isso certo. Eu não vou entregar, eu não vou fazer o processo de recompra, e eu também não vou cometer um crime que fazer uma falsa comunicação de crime. Falar que aconteceu tal coisa, sendo que não aconteceu. Eu simplesmente vou esconder. Qual vai ser o crime que essa pessoa vai estar cometendo? Aí seria muito fácil. Não tem crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Só que quando a gente vê uma portaria criar uma tipificação penal para te enquadrar em crime, toda a história, toda a narrativa, toda a aplicação da lei penal vai por água abaixo, meus amigos. Então este é o resumo. Então, simplesmente vai falar, eu vou falar que eu guardei não sei onde e pronto, acabou. Qual que é o crime que tem nisso? Eu não sei o que eles vão inventar. Porque daqui a pouco a Assembleia de Condomínio tá gerando crime. Entenderam? E aí assim, 17 minutos pro vídeo não ficar mais longo do que já ficou. A pergunta que eu mais recebo, tá, Andrei? E o que fazer? Meus amigos, a única esperança que nós temos hoje é o legislativo. Porque o judiciário já era. O judiciário já era. Vocês concordam comigo? O judiciário já era. Porque o STF, que é a corte máxima, já falou que é constitucional e pronto, acabou. Então a única saída, a única chance que nós temos hoje é via legislativo. Ok? Vai dar certo? Não vai? Não sei, meus amigos. Andrei, o que eu faço? Não sei, meus amigos. Só posso dizer pra vocês o seguinte. Mais uma vez, é hora de ter calma, viver um dia de cada vez, pense bem nos seus atos, não saia fazendo coisas de cabeça quente, porque você pode sofrer uma sanção depois pior, ok? Então vamos ter calma, vamos aguardar, vamos ser inteligente. E é mais uma prova de que o recadastramento tem outro objetivo, ok? Tá aprovado, 3 entrevistas. Ele fala exatamente a mesma coisa. Então ele está escancarando para nós qual é o real objetivo do recadastramento. Então com isso, Andrei, você está nos dizendo para não recadastrar? Não, eu não estou dizendo para não recadastrar. Porque se você não recadastrar, segundo ele, você estará em curso em crime. Então enquanto, já falei isso, enquanto for possível cumprir a determinação, nós vamos cumprir. O que eu não admito, é uma pessoa fazer o recadastramento hoje e apontar o dedo para mim que não fiz o recadastramento ainda e não vou fazer por hora, mas fim do prazo, antes de findar o prazo, eu vou fazer, porque isso eu já deixei muito claro. Em nenhum momento eu falei, não vou fazer e não façam. Fazer, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu vou fazer. Só que eu vou fazer nos 45 do segundo tempo. Isso já foi pacificado. Eu já falei isso 25 vezes. Ok? Então, enquanto der pra ser cumprida, vai ser cumprida. Agora, você, meu amigo que recadastrou, deixa eu te explicar uma coisa. Você não tem o direito de apontar o dedo pra minha cara com uma mão e com a outra balançar a bandeira do eu cadastrei porque eu sou legalista. Legalista cumpre a lei. Legalista cumpre o que tá certo. Legalista não cumpre o que tá errado contra a Constituição. Ah, Andrei, mas enquanto não for assim declarado, é o que está em vigência e teremos que cumprir. Tudo bem, eu vou cumprir.
quando chegar nos 45 do segundo tempo, se nada tiver acontecido, eu vou cumprir também. Só que eu não vou cumprir balançando a bandeira do legalismo. Ah, estou cumprindo porque eu sou legalista. Não, eu estou cumprindo porque eu tô sendo um palhaço, porque eu tô sendo um trouxa, e eu tô sendo obrigado a cumprir algo que está errado. Vou cumprir, mas vou cumprir com o nariz de palhaço na cara, e não balançando a bandeira do legalismo. Então você, meu amigo que recadastrou, não tem o direito de apontar o dedo pra quem não recadastrou e quem não quer recadastrar, porque cada um faz o que quer da sua vida, balançando a bandeira do legalismo. Tudo bem? Você pode balançar a bandeira do sou cidadão de bem e não quero cometer crime. Até aí tudo bem. Mas balançar a bandeira do legalismo pra cumprir algo que tá totalmente ilegal e incorreto, não, não, não. Não pode. Ok? Essa é a minha visão, essa é a minha opinião e ninguém, na verdade, quase ninguém pode me calar. Tá? Então, enquanto não for calado, enquanto puder, enquanto não tiver a minha língua arrancada, estarei aqui falando, ok? Essa é a minha visão. Então, eu vou repetir, vou ser redundante. Eu, Andrei, vou cadastrar. Eu não vou ficar ilegal, porque eu sou um cidadão de bem. Ponto. Quando eu vou recadastrar? No último dia do prazo, ou no penúltimo, talvez. Porque se eu tenho um boleto que vence daqui a 50 dias e ele tem chance de ser cancelado, por que eu vou pagar ele hoje? Porque depois que eu pagar, o ressarcimento é muito complicado, tá? Ah, Andrei, mas a chance é muito pequena. É muito pequena, meu amigo. Mas se tem 0,1% de chance, eu vou me apegar nisso. Eu não estou falando pra você cometer um crime, pra você ficar ilegal, se apegando nesse 0,1% de chance no chifre da cabeça de cavalo. Não. O que eu estou falando é, vamos esperar até o final. Se não tiver outro jeito, nós vamos recadastrar, ué. Eu vou. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você bem entender, porque as consequências dos seus atos serão suportadas por você mesmo. Ok? E pra finalizar o vídeo, 9mm, 40, 45, 357, blá, 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 ainda não se tornou restrito. O Flávio Dino deu um spoiler que se tornará, ok? Então ainda não se tornou. Então não faça a pergunta do, então agora eu vou ter que levar minha GDC na Polícia Federal. Não, não vai ter que levar sua GDC na Polícia Federal. Ainda, como eu venho já dizendo. Porque se eles virarem restritos, como ele falou que vai virar, vai ter que fazer vistoria de tudo, ok? Beleza? Então, essa foi a análise do resto das atrocidades faladas pelo ministro da Justiça. E aqui no final foi a minha opinião. Desculpe a extensão do vídeo, eu não tinha como falar menos do que aqui foi falado. Andrei Blanco, portal armamentista, tamo junto. Até quando? Não sabemos. Um abraço.